Pessoal, boa noite. Meu nome é Rodrigo, eu sou colaborador da casa e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito repetido em diversos lugares, a reforma íntima. E a reforma íntima através do caminho do mestre. Então, para não ter problema, e principalmente como conversado com a minha colega, a gente tem um problema da internet, que todo mundo sempre tem o seu próprio caminho, a sua própria verdade, o seu jeito de ser. Então, tendo isso como uma atenção de que essa apresentação não tem a intenção de ser uma única verdade para alcançar a reforma íntima, apenas apresentaremos ideias, informações e sugestões de como o caminho para o aprimoramento da alma pode ser percorrido, e cada indivíduo conhece suas dores e sabe o que é melhor para si. Então, exercitando a paciência e a reflexão, vamos aproveitar esse caminho. Beleza? Então vamos lá. No caminho do mestre, a gente vai falar sobre os caminhos, que não são só um, o mestre, os exemplos práticos da vida de Jesus, amor ao próximo como a si mesmo, a prática do perdão, o caminho para a reforma íntima, o caminho do mestre pelo espiritismo, os primeiros passos e uma breve conclusão. Então vamos lá. Os caminhos. Então, nosso planeta Terra é gigantesco. Hoje nós temos mais acesso à cultura e à informação dos outros povos. Mas, há alguns milênios atrás, essas ligações não eram tão fáceis. Então, cada cultura e cada sociedade tinha o seu jeito de acreditar em Deus, o seu jeito de seguir o seu caminho, o jeito de chegar na sua verdade, na sua evolução. E aí, por diversas religiões e filosofias, as sociedades criaram as suas formas de evoluir, por diversos mestres, por diversos seres iluminados, e assim foi. E, inclusive por experimentos, exercícios, no caso, por exemplo, do yoga. Então, quando a gente fala dos caminhos, a gente pensa que o mundo inteiro achou a sua forma. E nós, aqui no Ocidente, acabamos absorvendo e seguindo, por várias questões de colonização e tudo mais, o cristianismo. E com isso a gente deu enfoque, graças ao Allan Kardec, a gente teve acesso às informações dos espíritos, dos ensinamentos, e a gente consegue trazer, com a visão do cristianismo, todos aqueles ensinamentos do entendimento do que é o espiritismo para a gente. Mas basicamente, a gente consegue perceber que todas as tradições oferecem um caminho, um conjunto de práticas para os buscadores alcançarem a iluminação ou a união com o divino. Embora os métodos variem, todos compartilham a aspiração pela purificação espiritual, o desenvolvimento da sabedoria e a busca por uma conexão mais profunda com o transcendente. Legal. A gente sabe então que tem vários caminhos, e o mestre que a gente decidiu escolher foi Jesus. De novo, não é uma regra, cada um tem a sua forma de enxergar o caminho, enxergar o mestre, que assim achar melhor. Na nossa apresentação, Jesus. Como curiosidade, não sei se já viram essa imagem, ela é de uma menina que com 3 anos de idade começou a pintar. E ela pintava coisas realistas, muito bacanas. O nome dela é Akiane. Aos 7 anos, ela tem projeções e ela encontrou com um homem, que é esse aqui, e que ela voltou apaixonadíssima. Ele teve ensinamentos com ela, ensinou coisas. E bom, eu sei que quando ela voltou, ela resolveu pintar o rosto dele. Se eu passasse na rua por um cara parecido com esse aqui, na mesma hora eu ia abraçar e falar: Jesus, você está aqui, que legal te ver. Porque passa, né? Essa foto, essa pintura passa uma coisa boa, e eu acho que irreconhecivelmente, você bate o olho e você fala: é Jesus. É muito bacana. Mas bom, voltando ao foco. Tem cara de judeu. Tem, verdade, é um verdadeiro judeu, não é europeu, né? É um judeu. Pois é.
Então, continuando na nossa apresentação, quem é Jesus? Então, segundo os escritos do Antigo e do Novo Testamento, ele foi aquele que nasceu de uma virgem, foi anunciado por anjos, profetizado por mestres, seguido por muitos discípulos, ouvido por multidões, e curou enfermos e realizou milagres. Foi compreendido por líderes, crucificado e morto por medo e ignorância. E ainda, segundo os escritos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Conforme a doutrina espírita, é o nosso governador terrestre e nos guia para a nossa elevação espiritual. Suas dores serviram de instrumento para a redenção dos pecados, e seus feitos são exemplo de como um homem comum encontra sua paz e adentra as portas do céu. Então, pincelando, esse é Jesus. Mas Jesus, mestre, recebeu esse título como que e por quê? Não só por causa dos seus feitos, ele foi profetizado. E o nome que ele recebeu foi Cristo. Cristo é aquele que é ungido por Deus, o Messias, o prometido, o escolhido de Deus. A palavra Cristo vem do grego Christos, que na tradução do hebraico, Meshiá, também significa Cristo, Messias, ungido. É usado para se referir à figura esperada que seria enviada por Deus para cumprir uma missão divina de salvação ou restauração. Então, de novo, pelos profetizados, ele já era denominado assim. Beleza. E aí a gente fala, foi assim que falaram, como a gente enxerga e como ele trouxe a autoridade dele e mostrou a autoridade dele além dos feitos. Porque diversos ensinamentos a gente teve, e ainda bem que tivemos aqueles que puderam trazer esses ensinamentos para a gente. Então, a reforma íntima é a transformação interior e espiritual do indivíduo, e está intimamente ligada aos ensinamentos de Jesus sobre quem ele é. Eu sou. Ele não apenas oferece um modelo de conduta moral e ética, mas também representa um guia espiritual que conduz seus seguidores à verdade, à luz e à vida espiritual plena. As palavras eu sou representam uma afirmação de identidade espiritual e conexão com a divindade. Legal. Cada afirmação oferece uma compreensão profunda da natureza espiritual de Jesus e seu significado, mas vamos a elas, vai. Existem três que eu acho mais importante, não só eu estou falando, lembrando, gente, isso tem bastante da minha opinião das coisas, mas tem de coisas que eu li e aprendi, e que para mim são verdades. E espero que para vocês também façam sentido. Onde a primeira palavra que eu acho muito importante, a primeira frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Trazendo isso para a nossa reforma íntima, o caminho ele implica em encontrar um caminho interior, uma jornada de autoconhecimento e crescimento espiritual. Jesus, ao se declarar o caminho, indica que ele é o guia espiritual que orienta as pessoas na busca da verdade e da vida plena. E a verdade? A reforma íntima envolve a busca pela verdade interior, pela sinceridade consigo mesmo e com Deus. Jesus representa a verdade absoluta e convida seus seguidores a conhecerem essa verdade em seus corações. E ele sendo a vida, a reforma íntima também está ligada na busca por uma vida plena e significativa, alinhando com os seus ensinamentos. Ele é a vida em seu sentido mais profundo, oferecendo um novo sentido de vida através do seu amor e da sua sabedoria. A segunda frase, que eu acho também muito legal, é eu sou a luz do mundo. É a afirmação que implica em trazer a luz da escuridão interior, revelando e transformando aspectos sombrios da personalidade. Jesus é a luz que ilumina o caminho espiritual, trazendo clareza, sabedoria e discernimento para aqueles que o seguem. Eu sou a ressurreição e a vida. Aqui a afirmação evidencia a transformação espiritual e o renascimento interior. Jesus, ao se declarar a ressurreição e a vida, promove a ideia de que através dele é possível superar limitações humanas e alcançar uma vida espiritual renovada e eterna.
Essas são as 3 que eu considero mais importantes, mas na Bíblia a gente encontra: eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira. Beleza, sabemos os caminhos, demos uma pincelada para saber quem é esse mestre que a gente vai seguir, seus passos, mas e o que ele fez? O que testemunha a vida dele? E aí a gente tem os exemplos práticos na vida dele. Nos exemplos práticos, a gente verifica o mais importante dos exemplos, o amor ao próximo. Então, eu peguei alguns trechos da Bíblia que ilustrasse isso. E aqui a gente vê, Jesus ensinou o mandamento supremo de amar de Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele exemplificou esse amor através de suas ações, demonstrando compaixão, perdão, serviço desinteressado. O segundo que eu acho mais importante, que até inclusive por isso que ele está no dos tópicos, o amor ao próximo e o perdão. Jesus enfatizou a importância do perdão, ensinando que devemos perdoar aqueles que nos ofendem, para que também sejamos perdoados por Deus. Ele demonstrou isso em sua própria vida, perdoando aqueles que o crucificam. Pai, perdoem, eles não sabem o que fazem. Humildade. Jesus foi um exemplo de humildade. Apesar de ser o Filho de Deus, ele lavou os pés de seus discípulos para mostrar que era o maior entre eles e deveria ser o servo. Lava-pés. Quem aqui numa Bíblia já viu o exemplo de numa missa, o exemplo do lava-pés? A missa de lava-pés, quando o padre faz, ele está simbolizando exatamente o feito de Jesus. Oração e comunhão com Deus. Não vou nem se estender muito, porque o Pai Nosso, ele ensinou como a gente fala com Deus. É o Pai Nosso, todo mundo usa. E às vezes a gente fala sem pensar. Quando a gente rezar o Pai Nosso com o coração, sem às vezes pensar em palavra, sem emitir uma palavra, mas só de sentimento, sua conexão já vai ser automática com Deus. Pode acreditar. Serviço e cuidado aos necessitados. Jesus dedicou grande parte do seu tempo na terra ao serviço aos necessitados, curando os doentes, alimentando os famintos, consolando os aflitos. Ele ensinou que servir aos outros é servir a Deus. Não há caridade, na caridade, agora deu um branco. Não há, como é que é? Não há salvação sem caridade. Confiar na providência divina. Jesus ensinou a confiar na providência divina, instruindo seus discípulos a não se preocuparem com as necessidades materiais, mas a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Confiar sempre, né? Enfrentar a adversidade com fé. Jesus enfrentou as adversidades e as tentações e confiando em Deus. No deserto, quando ele esteve no deserto, ele resistiu ao mal baseado na sua fé. Então esses exemplos de Jesus continuam a ser fonte de inspiração e orientação para as pessoas refletirem num caminho de vida baseado no amor, na justiça, na fé e na humildade diante de Deus e do próximo. Legal, vimos os exemplos, vimos o caminho, o mestre, e aquele primeiro exemplo, que é amar ao próximo como a si mesmo. Eu acho que essa é a principal dos feitos de Jesus e a ferramenta que a gente tem para alcançar o nosso burilamento. Amar ao próximo como a si mesmo envolve uma prática diária de compaixão, serviço desinteressado, perdão, respeito mútuo, amor incondicional. Esses princípios não são apenas teóricos, mas devem ser vivenciados e praticados em todas as interações e situações da vida cotidiana. E isso, como é que é? Como é que eu destrincho? Como é que eu entendo que é amar ao próximo como a si mesmo? Bom, eu começo pela compreensão e empatia. Eu olho o próximo como eu gostaria de ser olhado. Assim como Jesus demonstrou compreensão e empatia pelas pessoas, podemos procurar compreender as dificuldades, sentimentos e necessidades dos outros. Isso significa colocar-se no lugar do outro e tentar ver as situações através dos seus olhos. É o exercício que nós deveríamos fazer todos os dias.
desde do cachorro, do animalzinho na rua, de um mendigo, de uma pessoa que a gente cruza e a gente identifica que ela está numa dificuldade, aquela pessoa que às vezes está subindo a escada com uma caixa pesada e a gente passa e fala, nossa, se fosse eu estava ferrado. Mas se você não for lá e ajudar e ter a empatia de tentar se colocar no lugar da pessoa e sentir a situação dela, você não está vivenciando. Então a gente precisa colocar e exercitar a empatia, ajuda e serviço. Da mesma forma, podemos oferecer nossa ajuda e serviço aos outros, seja da forma prática, emocional, espiritual. O ombro amigo, ouvir o outro sem julgamento. Sabe, a gente está preparado, a gente está se abrir para poder receber aquela pessoa que está passando por uma dificuldade, que carregou a caixa e depois está reclamando de dor nas costas, e a gente fala, poxa, e aí? O que foi? Como é que não foi? O que eu posso te ajudar? Mas de verdade, de coração aberto. Perdão e compaixão. Jesus ensinou o perdão incondicional. Podemos cultivar esses aspectos em nossas vidas diárias, perdoando aqueles que nos magoam, mostrando compaixão, mesmo com situações difíceis. Respeito e valorização. Podemos seguir seu exemplo, valorizando cada indivíduo como único e especial. Amor incondicional. Podemos trabalhar para expandir nosso amor além das nossas próprias fronteiras pessoais. Autoconhecimento e autocuidado. Quando a gente se conhece e a gente se gosta, todos esses outros feitos fica até mais fácil de fazer. Isso poderia estar lá no começo. Mas é bom porque tudo que fica por último a gente grava melhor. Autoconhecimento é um exercício muito legal. Beleza, depois desse tem o perdão, que está intrinsecamente ligado ao amor ao próximo. Quem perdoa, ama. Quem ama, perdoa. Então é um jogo de gato e rato. Um está sempre correndo atrás do outro e ligado ao outro. Praticar o perdão, segundo os ensinamentos de Jesus e do Espiritismo, envolve um processo interior profundo de amor, compaixão, aceitação e disposição para liberar o peso emocional do ressentimento e da mágoa. É um caminho que promove a cura interior e a paz espiritual, beneficiando tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. Para ter o perdão, para conseguir executar o perdão na vida da gente, o que a gente precisa fazer? Entendimento do perdão. É visto como um ato de amor e compaixão, não apenas um ato de tolerância. Jesus ensinou a importância do perdão como uma expressão de amor incondicional e reconciliação. Reflexão interior. O perdão começa com uma reflexão sincera sobre as próprias emoções, feridas e ressentimentos. O importante é reconhecer e validar os sentimentos, permitindo-se experienciar o processo e processar a dor causada pela ofensa. Aceitação da realidade. Reconhecer que a dor e a mágoa fazem parte da experiência humana, mas também reconhecer que o perdão pode trazer cura e libertação para quem perdoa, tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. Vontade de perdoar. Sem vontade nada acontece, tem que ter ação. Decidir conscientemente perdoar é um ato de vontade e não necessariamente de sentimentos imediatos. Aquele negócio a pessoa fez, me perdoa, perdoa. Mas você estava com vontade, saiu de dentro de você, seu coração gritou, perdoa, era aquilo que você queria? É um comportamento de liberar a outra pessoa da dívida emocional que você sente em relação a ela. Reconciliação interna. O perdão não exige necessariamente a reconciliação direta com a pessoa que causou a dor, especialmente se isso não for seguro ou apropriado. Às vezes o perdão pode ser um processo interno de deixar ir e seguir em frente. Às vezes, quando a gente briga com alguém de forma mortal, de forma agressiva, às vezes tentar procurar a pessoa para pedir o perdão ou para dar o perdão, às vezes é perigoso. A gente pode se machucar, pode sair na luta corporal, inclusive. E aí, como é que você faz? É você com você. Você vai, mentaliza a pessoa, estou te perdoando, eu te libero, eu te perdoo. Ou quando é o contrário, quando você quer o perdão e a pessoa não quer nem te ver pintada de ouro, o que você faz? Ajoelha,
reza e se imagina na frente dela, você pedindo perdão e a pessoa te perdoando. Já imagina a reconciliação acontecendo. Já desenvolve essa força mental que todos temos. Exercita isso. Isso acontece. E é muito bom, porque às vezes depois disso, o processo é tão natural que você nem sabe como você voltou a falar com a pessoa, porque toda aquela energia já foi tratada mentalmente. Auto-perdão. Além de perdoar os outros, também é crucial praticar o auto-perdão. Reconhecer nossos próprios erros e falhas com compaixão e aprender com eles é uma parte essencial do crescimento espiritual. A gente tem que se perdoar. A gente erra. E quando a gente erra, às vezes a gente se massacra. E quando a gente se massacra, a gente cria dores, a gente cria machucados internos, a gente cria doenças. E quando a gente se perdoa pelos nossos erros, às vezes as coisas tomam forma mais fáceis de enxergar, ficam mais claras, ficam mais amigas. Então, o auto-perdão, muito importante. Persistência e paciência. O perdão, para ser um processo contínuo, às vezes é difícil. É importante ser paciente consigo mesmo e com os outros, permitindo que o tempo ajude a cicatrização das feridas emocionais. O tempo cicatriza tudo. Caminho para a reforma íntima. Como é que é esse caminho para a reforma íntima? Então, a gente tem algumas ferramentas que, para chegar na reforma íntima, que é um processo profundo e pessoal de transformação interior, onde buscamos melhorar nossos pensamentos, sentimentos e ações em direção a um estado mais elevado de consciência e moralidade. Aqui estão alguns passos principais que podem nos ajudar. São ferramentas. Existem, aqui eu listei algumas, mas tem diversas ferramentas, como eu disse lá no começo. Não é uma verdade absoluta, é a minha verdade que eu estou compartilhando com vocês. Autoconhecimento. Comece por se conhecer profundamente, identificando seus pontos fortes, fraquezas, padrões de comportamento e crenças limitantes. Reflexão contínua. Contínua é o mais importante que a reflexão, porque não podemos parar. É o tempo inteiro refletindo. Entrei no ônibus, estou pensando, estou refletindo. Fui no banheiro, fui fazer almoço, tudo que eu estou fazendo, em todo momento eu estou pensando. Em vez de eu ficar pensando qual o próximo capítulo da novela das 8, eu estou pensando nos meus atos, nas minhas atitudes, no meu agir, no meu pensar. Comece por se conhecer profundamente, identificando seus pontos fortes, fraquezas, padrões de comportamento e crenças limitadas. Reserve tempo regularmente para refletir sobre suas ações, pensamentos e emoções. A reflexão permite identificar onde você pode melhorar e como pode agir de maneira mais alinhada com os princípios e valores. Identificação de defeitos morais. Reconheça e trabalha para superar seus defeitos morais, como egoísmo, orgulho, inveja, raiva. Isso pode ter efeito através da observação atenta das reações e comportamentos, reflexão contínua e autoconhecimento. Prática da autocorreção. Desenvolva o hábito de corrigir imediatamente seus erros e deslizes. Tudo está interligado. Me conheço, reflito, identifico, arrumo, identifico, reconheço e assim por diante. Desenvolvimento de virtudes. Concentre-se no cultivo de virtudes da paciência, compaixão, generosidade, gratidão. Meditação e autocontemplação é diferente da reflexão. Por quê? Porque a meditação é no seu momento de calma, a reflexão é no seu dia a dia. Estou andando, estou fazendo coisas, estou o tempo inteiro pensando sobre mim. Mas a meditação é legal porque é o momento que a gente se une com o nosso eu interior, que a gente se conecta com Deus, que a gente se conecta com o universo de uma forma maior. Então a meditação é muito importante. Estudo e reflexão espiritual, a leitura de informações que são de pensamento elevado, de cunho elevado, leituras, trechos, palestras, podcasts, todo esse tipo de informação vai sempre nos ajudar. Busca por orientação espiritual. Busca orientação de pessoas espiritualmente maduras, através de mentores, guias, comunidades. Eu gosto muito daquela filósofa, a Galvão, como é que chama? Lúcia Helena, né? Como é que era?
Lucilena Galvão, não é? É muito legal, ela tem cada informação que faz a gente pensar diferente, ela traz sempre filosofias que às vezes a gente já conhece, mas do jeito que ela coloca faz a gente refletir. Hoje em dia, a internet nos dá tanta ferramenta de se conectar com pessoas que têm um pensamento tão bacana, tão luminoso, e isso vale a pena. Às vezes, então, o pessoal fala, vou buscar essa informação com quem? Às vezes um avô, um amigo, uma pessoa que tenha mais conhecimento, que seja mais madura de tempo, mas se eu não tenho nenhuma dessas pessoas, eu tenho na internet bastante gente legal para poder passar informação. De novo, a paciência e a persistência. A reforma íntima é um processo contínuo e gradual. Esteja preparado para enfrentar desafios e obstáculos ao longo do caminho. Isso que você falou agora há pouco aqui. Mantendo uma atitude de persistência e paciência consigo mesmo. Tentei uma vez, não deu, tentei outra, não deu, outra, e de repente vai. Quando a gente vai exercitando e cria o hábito, aquilo se torna uma rotina, virou rotina, nota 10, você já está fazendo. E o serviço altruísta. Engaje-se em atividades de serviço altruísta, onde você pode contribuir positivamente para a vida dos outros, sem esperar nada em troca. Serviço desinteressado. Então essas são algumas ferramentas. E aí a gente fala que alcançar a verdadeira reforma íntima requer um compromisso sincero e constante, a persistência consigo mesmo, buscando sempre evoluir em direção a uma integridade moral, compaixão e sabedoria espiritual. É um processo de autotransformação que pode trazer benefícios não apenas pessoais, mas também para o mundo ao seu redor. Nós estamos em constante transformação. A partir do momento que a gente pisou aqui, quando a gente sair, a gente já vai estar com outro pensamento. Nós fomos dormir pensando uma coisa, quando a gente acordar, pode acreditar, alguma coisa já mudou na gente. Nós estamos o tempo inteiro evoluindo, o tempo inteiro transformando. O caminho do mestre pelo Espiritismo. Então legal, falamos lá os caminhos, o mestre, os exemplos que ele tinha, como é que é esse caminho para a reforma íntima, mas e no Espiritismo? A gente acha isso? Claro, por que não? E principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, que retrata o Novo Testamento, e elucidando todas as passagens de forma mais, vamos falar assim, dando uma forma melhor de entender os escritos. Por exemplo, amor ao próximo, amai-vos uns aos outros como irmãos, que o amor e a caridade unam todos os corações, fala sobre o perdão, fala sobre a humildade. Consciência moral, a consciência é o pensamento que o homem tem de si, destruía e o homem se confunde com o animal. Para o homem, a consciência é o instinto de sua natureza moral. A busca pela verdade, procurai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis, porque todo aquele que pede recebe, e o que busca acha, e ao que bate se abrirá. Então são trechos reflexivos sobre como aplicar os ensinamentos de Jesus no dia a dia, promovendo a evolução espiritual com o Evangelho. É uma fonte valiosíssima para quem busca compreender e seguir os exemplos de Jesus dentro da perspectiva espírita. Beleza, normal que encontrássemos isso no Evangelho. E nas outras literaturas a gente acha? Bom, por padrão, eu vou seguir o nosso amigo Carlos Chagas ou André Luiz. Aí entramos no embate, se era mesmo, se não era, mas pelas fotos, pelas imagens de psicografia, a gente acredita que seja. Bom, não vamos entrar no mérito. Embora são livros que não sejam um relato direto das palavras de Jesus, eles exploram temas como amor ao próximo, perdão, humildade, consciência moral e a busca pela verdade através das narrativas e lições transmitidas por espíritos que experienciaram esses princípios em suas jornadas espirituais. Então, na coleção de André Luiz, a gente acha todos esses exemplos de amor ao próximo, perdão, humildade, consciência moral, busca pela verdade, a gente acha em todos os livros.
Os livros de André Luiz, psicografados por Chico Xavier, não apenas oferecem uma visão espiritual e moral profunda, mas também ajudam os leitores a entender e aplicar os ensinamentos de Jesus em suas vidas, promovendo assim um caminho de evolução espiritual alinhado com os princípios cristãos e espíritas. Beleza. Os primeiros passos. Aqui é um passo a passo. O que eu faço para chegar na minha reforma íntima? Então, bom, como não existe uma receita de bolo e como eu disse antes, nada é verdade absoluta, eu coloquei aqui alguns passos que eu faria. Se alguém perguntasse para mim, eu quero atingir a reforma íntima, o que eu preciso fazer? Bom, eu coloquei algumas coisas aqui que eu acho interessante. Então, para a pessoa comum conseguir dar os primeiros passos, o que ela faria? Amar ao próximo. Mas como que eu vou amar o próximo? É chegar e sair abraçando? Não. Vamos lá, prática da caridade. Comece buscando oportunidades para ajudar os outros, através de doações, voluntariado ou um simples gesto de bondade no dia a dia. É um tipo de subserviço, vamos falar assim. Cultive a empatia. Tente se colocar no lugar dos outros para entender suas necessidades e sentimentos, desenvolvendo uma conexão emocional genuína. Evite julgamentos. Trabalhe para não julgar as pessoas com base em preconceitos ou aparências, e sim compreendê-las com compaixão. A gente poderia discorrer aqui diversos outros exemplos, mas esses 3, se você já fizer, está um excelente primeiro passo. Exercitar o perdão. Reflexão interna. Pratique a autorreflexão para identificar sentimentos de mágoa ou ressentimento e trabalhe para liberá-los através do perdão. Comunicação aberta. Seja aberto ao diálogo e à resolução de conflitos de maneira construtiva, buscando sempre o entendimento mútuo. Sabe aquele negócio de alguém te fez alguma coisa e você vai lá e fulano fez não sei o que, não vou mais falar com ele por causa disso. Aquilo está te incomodando? Vai e fala, mas fala de coração aberto. Se abre, põe para fora, não guarde rancor. Mágoa estraga, a data de validade da mágoa é de milissegundos. A partir do momento que você guardou sua mágoa, ela já está estragando dentro de você. E aí é que nem maçã, né? A maçã estraga uma, estraga do lado, estraga do outro. Imagina o que não faz dentro da gente. Começamos a sentir mágoa, ressentimento. Vai, procura a pessoa, conversa, põe para fora. Desapego emocional. Aprenda a separar a ação da pessoa que comete, permitindo se perdoar o ato sem necessariamente concordar com ele. Nós tivemos há um tempo atrás uma dicotomia política no país. O lado A com o lado B, e familiares deixaram de se falar, pessoas deixaram de se amar. E se a gente respeitasse a opinião do outro e a gente mantivesse o convívio, o amor? Quantos amigos não deixaram de falar? Quantos pais e mães e irmãos, quantas pessoas não deixaram de se falar? Quer dizer, se a gente tivesse tido um pouco de desapego emocional, talvez a sociedade estava um pouquinho mais unida? Não sei. Praticar a humildade. Prática da gratidão. Como é que eu faço? Então, praticando a gratidão, eu reconheço e aprecio as contribuições dos outros em sua vida, cultivando um senso de humildade através da gratidão. A aceitação das limitações. Reconheça suas próprias fraquezas e erros, buscando aprender com eles em vez de se sentir envergonhado ou defensivo. Valorize o bem comum. Coloque o interesse coletivo acima do seu próprio ego, procurando sempre contribuir para o bem-estar geral. Trabalhar a consciência moral, a educação moral. Busque entender os princípios éticos e fundamentais que guiam suas escolhas e ações, cultivando uma base sólida para decisões éticas. Integridade pessoal. Mantenha-se fiel aos seus valores, mesmo quando enfrentar pressões externas para agir de maneira contrária. Responsabilidade pessoal. Assuma a responsabilidade por suas ações e as consequências delas, aprendendo com os erros para crescer moralmente. Enveredar na busca pela verdade. Estudo e reflexão. Dedique tempo para estudar diferentes perspectivas sobre questões espirituais e morais, procurando expandir seu conhecimento e compreensão. Prática da meditação.
Utilize técnicas de meditação e contemplação para explorar sua própria espiritualidade e conectar-se com uma verdade interior mais profunda. Questionamento consciente. Isso aqui é muito importante. Essa aqui eu acho mais importante na busca da verdade. Não aceite verdades prontas sem questioná-las. Desenvolva um pensamento crítico e questione conscientemente para alcançar uma compreensão mais profunda da verdade espiritual. Não engula o que te empurrarem goela abaixo. Vá estudar, busque, leia, procure se informar. Não existe verdade única e absoluta. Apesar de a gente acreditar que só existe um caminho, a gente viu que existem vários caminhos, a sociedade é plural. O mundo é gigantesco. Para cada um existe a sua própria verdade. Quando a gente tem um respeito pelo próximo, a gente não vai estragar a verdade ou o caminho do outro. E quando a gente questiona, talvez um pedacinho da verdade do outro faça sentido na nossa vida. Talvez, se nós tivéssemos um pouquinho mais de curiosidade, nós estaríamos, eu digo a sociedade brasileira principalmente, eu digo o nosso meio, se as pessoas de um modo geral buscassem saber mais a respeito de Jesus, de amor ao próximo, de ser uma pessoa melhor, buscar informações, eu acho que a gente estaria alguns anos-luz, já estaria no próximo, já seríamos um planeta feliz. Estou sonhando, né? Utópico, mas vamos. É importante começar com pequenos passos e ser paciente consigo mesmo. Estabeleça metas realistas, comprometa-se com o crescimento contínuo e esteja aberto ao aprendizado e à evolução pessoal ao longo do tempo. O caminho para seguir exemplos de Jesus ou qualquer ideal elevado requer prática constante, autodisciplina e um desejo genuíno de melhorar como indivíduo e contribuir positivamente para o mundo ao seu redor. Conclusão. A jornada pela reforma íntima, através dos ensinamentos de Jesus, é um convite à transformação interior profunda. Ao praticarmos o amor incondicional, o perdão sincero e a compaixão genuína, alinhamos nossas vidas aos princípios de humildade e serviço. Essa busca não apenas nos aproxima da essência divina que Jesus exemplificou, mas também nos capacita a ser agentes de paz e luz no mundo. Que reflitamos sobre como cada ato de amor ao próximo atinge diretamente nossa conexão com o divino e o nosso propósito maior na vida. Muito obrigado, pessoal. Fé e equilíbrio em todas as direções.